Pessoal, bem-vindos de volta aos nossos vídeos sobre probabilidade. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com probabilidade condicional, que é a probabilidade do evento A ocorrer, dado que o evento B já ocorreu. Bom, para ilustrar essa situação, vamos considerar novamente o lançamento de um dado. Só relembrando, qual seria o espaço amostral? O espaço amostral seria as faces que podem ser obtidas do lançamento de um dado, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos considerar dois eventos distintos. O primeiro evento, que eu vou chamar de A, é a obtenção de um número par. Então, eu tenho como os elementos do evento A como 2, 4 e 6. Considere agora um evento B, dado pelas faces 1, 2 e 5. Bom, você deve observar que 2 é uma ocorrência comum em A e B. E que ambos os eventos têm a mesma probabilidade. A probabilidade de sair par, eu tenho 3 pares em 6 possibilidades. Então a minha probabilidade é 3 sobre 6, que é 1 sobre 2. Analogamente no B, eu tenho 3 casos favoráveis, 1, 2 e 5, e tenho um espaço amostral com 6 elementos. Então a probabilidade também é 3 sobre 6, que é igual a 1 meio. Agora vamos mudar um pouquinho a situação. Suponha que o A ocorreu. O evento A ocorreu. Então, eu sei que saiu par. Eu sei que saiu par, mas suponha que eu não saiba qual das ocorrências saíram. Eu não sei se é 2, 4 ou 6. Eu simplesmente obtenho a informação que o A ocorreu. Saiu um par no lançamento, só que eu não vi esse dado. Tá? Aí agora a minha pergunta é, sabendo que A ocorreu, qual é a probabilidade de B ocorrer? Bom, vamos olhar aqui uns diagramas de Venn para a gente entender melhor a situação. Observa que nesse primeiro diagrama, eu tenho aqui o meu espaço amostral, a face 3 está fora dos conjuntos A e B, você deve observar isso. No conjunto A, eu tenho 2, 4 e 6, no conjunto B, 1, 2 e 5. E o 2 está na interseção de A e B. Agora, a gente vai tratar a informação de que ocorreu par. Ou seja, o evento A ocorreu. Mas eu não sei qual é o número. Bom, eu pintei aí de amarelo o evento A. Então você deve observar ali que o 2 está tanto no conjunto B como no conjunto A. E ele é o único elemento par do conjunto B. Bom, quando alguém me diz, olha, saiu uma face par, o meu espaço amostral deixa de ser, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu espaço amostral agora vai ser restringido. Vai ser restringido para quê? Para os resultados são pares. Então, o meu novo espaço amostral vai ser dado por 2, 4 e 6. Por isso, eu pintei todo o conjunto A de amarelo. Ele é o nosso novo conjunto amostral. No momento em que alguém me disse, olha, saiu par no experimento, eu não vou mais considerar no conjunto B os termos 1 e 5. Esses termos vão ter probabilidade zero de ocorrer, porque eu sei que saiu um par. Então eles não vão mais aparecer na solução do problema. Eu vou me ater simplesmente ao conjunto A, que vai ser o meu espaço amostral, e os elementos do conjunto B que estão em A. No caso, eu só tenho um elemento no conjunto B que está em A, que é o 2. Então, eu só tenho um caso favorável, que é o elemento 2. Isso aqui vai ser suficiente para a gente definir o que vai ser probabilidade condicional. Então, vamos lá. No caso aqui, eu quero saber a probabilidade de B, dado que A ocorreu. A gente já viu, né? Eu tenho um caso favorável e 3 casos totais, que seriam 2, 4, 6. Então, probabilidade 1 sobre 3. Para a gente formalizar isso, primeiro vamos na simbologia, né? A simbologia que a gente usa é a P, entre parênteses, B barra A. Isso lê probabilidade do evento B ocorrer, já que o evento A já ocorreu. Agora, vamos voltar aqui nos diagramas de Venn. Quando eu coloco ali a probabilidade B, dado que ocorreu, eu vou procurar como os casos favoráveis a interseção dos conjuntos. Então eu vou querer o número de elementos de B interseção A, dividido pelo espaço amostral, que no caso vai ser o número de elementos de A.
Desculpa, vai ser o conjunto A. E para a gente calcular a probabilidade, pela definição, a gente vai ter número de elementos da interseção, que são os casos favoráveis, dividido pelo número de elementos de A, que são os casos totais. Para a gente passar isso para probabilidade, a gente tem que dividir em cima e embaixo pelo espaço amostral original. Aí a gente vai ter número de elementos de B interseção A, dividido pelo espaço amostral, dividido por número de elementos de A, dividido pelo espaço amostral. Aí a gente sabe pela definição de probabilidade que agora a gente tem a probabilidade da interseção entre B e A dividido pela probabilidade do evento A. Né? Se você agora olhar com atenção, você vai verificar que B, a probabilidade de B, dado que A ocorreu, vai ficar igual a probabilidade de B interseção A sobre a probabilidade de A. Eu posso simplesmente isolar a probabilidade de B interseção A. E a gente vai utilizar isso muito daqui para frente. Então nós vamos ter a probabilidade de B interseção A igual a probabilidade de B, dado que o A ocorreu, vezes a probabilidade de A. Esta quantidade de teoria já nos dá condições suficientes de resolver algumas questões. Vamos iniciar com a primeira. Analisa agora o experimento de lançar 3 moedas. Qual é o espaço amostral, qual é a probabilidade de se obter 3 caras, e se soubermos que o segundo lançamento deu cara, mas não soubermos os outros, qual é o novo espaço amostral e qual a probabilidade de se obter as 3 caras. Bom, aqui o primeiro espaço amostral é bem simples, né? A gente vai ter o espaço amostral, vai ser dado por trincas, começando por cara, 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 aí vai virar cara, cara, coroa, aí vai andar até ter coroa, coroa, coroa. Ou seja, 2 para o primeiro, 2 para o segundo, 2 possibilidades para o terceiro. O número de elementos aqui do espaço amostral vai ser igual a 8. Bom, então nós temos aqui o espaço amostral. Não coloquei tudo, mas dá para entender como é que ele se obtém. Agora, qual a probabilidade de se obter as 3 caras? Bom, eu só tenho quais são os casos favoráveis. Os casos favoráveis é só o cara, cara, cara. Esse é o único caso favorável que existe. E nós temos um total de 8, então a probabilidade de obter 3 caras, vou chamar assim a probabilidade de A, vai ficar igual a 1 sobre 8. E agora, a gente soube que o segundo lançamento deu cara, mas a gente não sabe os outros. Então qual é o novo espaço amostral e qual a probabilidade de obter as 3 caras? Nesse segundo caso aqui, eu vou chamar de espaço amostral 2, a gente vai ter... Esse aqui dá para colocar inteiro. Cara, cara, cara. Agora, eu tenho que o segundo é cara. Então, eu vou poder variar os outros, mas vou ter que deixar o segundo fixo. Então, aqui, coroa. Agora eu vou ter coroa, cara, cara. E vou fechar com coroa, cara, coroa. Ele quer saber a probabilidade agora utilizando esse experimento. Vou chamar de B. Então, a probabilidade de B... Eu só tenho um caso favorável, que ainda é o cara, cara, cara. Mas eu tenho um espaço amostral reduzido. Então, a probabilidade de B agora é 1 sobre 4. Esse primeiro exercício serve só para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer após. Vamos para os outros agora. Questão 2. 2 cartas são retiradas de um baralho comum de 52 cartas. Qual a probabilidade que as cartas sejam 2 ases? Esse problema tem 2 formas de resolver. A primeira clássica, que a gente já estudou, vai envolver a definição de probabilidade. A segunda envolve a probabilidade condicional. Vamos para a primeira aqui. Tá, aqui, primeira forma de solução. Você vai utilizar a definição de probabilidade. Então eu vou chamar esse evento de E. Então a probabilidade de E vai ficar igual ao número de casos favoráveis dividido pelo número de casos totais. Quais são os casos favoráveis? Vou até botar aqui, depois a gente completa. Quais são os casos favoráveis? Eu quero selecionar 2 ases em 4 que existem. Há 4 ases, quero selecionar 2. Então isso aqui vai ficar a combinação de 4, 2 a 2. Vai ficar 4 vezes 3, 12 sobre 2, 6. A minha quantidade de casos totais, eu quero selecionar 2 cartas num baralho de 52. Então vai ficar a combinação de 52, 2 a 2. Que vai ficar igual a 52 vezes 51 sobre 2. Isso aqui dá 26 vezes 51.
A probabilidade do evento E, então, vai ficar igual ao quê? 6 sobre 26 vezes 51. Tá? A única coisa que eu preciso aqui é reduzir essa fração, mais nada. Então a probabilidade E, do evento E, 6, a gente sabe que é 2 vezes 3, né? O 2 cortando com esse, aqui embaixo vai ficar 13. 3 com 51 é 17. 17 vezes 3 é 51. Então aqui, 17. Aí essa aqui é a nossa probabilidade. Se te interessar, esse aqui é 1 sobre 221. Ou seja, em média, em cada 221 tiradas, você deve tirar 2 ases aí. Tá? Então essa é a primeira forma de resolução. Vamos para a segunda forma. Agora, utilizando probabilidade condicional. Essa aqui é a primeira forma, eu acho que é a que todo mundo faria normalmente. Mas ela é boa para introduzir os problemas que envolvem probabilidade condicional. Na segunda forma, nós temos que definir dois eventos. Eu vou estar fazendo um aqui de cada vez. Então, meu primeiro evento vai ser tirar as. O segundo evento também vai ser tirar as. E eu quero que os dois eventos ocorram. Então, eu estou procurando a probabilidade de E1 interseção com E2. Essa aqui é a minha pergunta. Quem é a probabilidade E1 interseção com E2? Bom, a gente sabe a fórmula. Uma fórmula que tem interseção. A gente acabou de estudar ela. Está aqui em cima. A probabilidade do evento E1, dado que o E2 ocorreu, vai ficar igual à probabilidade da interseção de E1 com E2. Desculpa aqui, botei um. Probabilidade de E1 interseção com E2 dividido pela probabilidade de E2. Bom, eu posso jogar esse cara para cá. Então a probabilidade de E1 interseção com E2 vai ficar igual à probabilidade de E1, dado que E2 ocorreu, vezes a probabilidade de E2. Bom, quando eu falo que a probabilidade de E1, dado que E2 ocorreu, vem logo à cabeça que E2 ocorreu primeiro. Qual é a probabilidade de E2? Essa é fácil. Eu tenho 52 cartas e eu tenho 4 ases, então a probabilidade de tirar as vai ser 4 sobre 52, que dá 1 sobre 13. Agora, qual é a probabilidade de E1, dado que o E2 ocorreu? Se o E2 ocorreu, eu não tenho mais 52 cartas, eu tenho 51 cartas. E se já saiu um as, eu não tenho mais 4 ases, eu tenho 3 ases. Então, utilizando ainda a definição, de probabilidade, número de elementos dos casos favoráveis dividido pelo número de elementos dos casos totais, a gente vai ter aqui 3 sobre 51. Que dá 1 sobre 17. Agora volta à fórmula. Probabilidade de E1, dado que o E2 ocorreu, E1 interseção com E2, vai ficar igual a probabilidade de E1, dado que E2 ocorreu, 1 sobre 17, vezes a probabilidade de E2, que é 1 sobre 13. Isso aqui também vai dar, obviamente, 1 sobre 221. Uma observação aqui sobre esse método é chamado o princípio multiplicativo da probabilidade à probabilidade condicional. Por causa disso aqui, probabilidade de E1 interseção com E2 vai ficar a multiplicação da probabilidade condicional vezes a probabilidade de E2. Essa aqui é a fundamentação teórica que garante a aplicação de probabilidade como se fosse em análise combinatória o princípio multiplicativo dela. Então, quando você faz uma árvore de probabilidades, na verdade, o que você está usando o tempo todo são probabilidades condicionais, e essas probabilidades condicionais podem ser multiplicadas para descobrir a interseção de dois eventos. Então, você sempre pode fazer, para obter todos os casos possíveis, a probabilidade de todos os casos possíveis de
dado espaço amostral, utilizando a árvore de probabilidade, que na verdade está utilizando por trás a probabilidade condicional. Tá? Esse aqui tem que ficar bem na cabeça. Você pode resolver um por um ou outro. A gente vai fazer isso aqui de vez em quando. Tá? Vamos para a próxima aí. Questão 3. Considere um lote formado por 100 peças, sendo 20 defeituosas e 80 não defeituosas. Se escolhermos ao acaso 2 peças sem reposição, determine 1. A probabilidade que ambas sejam defeituosas e 2. A probabilidade de que a primeira seja defeituosa, sabendo que a segunda é não defeituosa. Vamos resolver o primeiro aqui. Vocês devem estar observando que é bem análogo ao problema anterior das cartas, de obter 2 ases. Né? Eu vou ter aqui o E1, vai ser obter a primeira peça defeituosa. Então, obter peça defeituosa. E o E2 vai ser a mesma coisa. E2, idem. E eu vou querer saber qual é a probabilidade de E1 interseção com E2. Ou seja, eu quero que a primeira e a segunda sejam defeituosas. Nós vamos usar a fórmula probabilidade de E1, dado que E2 ocorreu, vezes a probabilidade de E2. Eu vou colocar aqui que a E2 vai ser obter a peça defeituosa. Então a probabilidade de E2 vai ficar igual a 20 sobre 100. Agora a probabilidade de E1, dado que E2 ocorreu, a única diferença, como E2 ocorreu, não tem mais 100 peças, porque é feito sem reposição. Então, E1 dado que E2 ocorreu, a única diferença é, eu vou ter 99 peças ao todo, e eu vou querer obter uma peça defeituosa. Já foi retirada 1, então 19. Então a solução vai ficar 20 vezes 19. Você preferia 20 sobre 100, vezes 19 sobre 99. Né? Eu não preciso fazer a conta. É só usar a calculadora. O nosso objetivo aqui é conseguir interpretar o problema. Já no segundo, na segunda parte da questão, ele pede a probabilidade de que a primeira seja defeituosa, sabendo que a segunda é não defeituosa. Então, o meu primeiro E1 é obter peça defeituosa. E o meu E2, a segunda é não defeituosa. Então, obter não defeituosa. Eu vou querer E1, mesma coisa do outro. Probabilidade de E1 interseção com E2. A gente vai ter a mesma coisa, né? A segunda é não defeituosa, então a gente vai ter a probabilidade de E1 dado que E2 ocorreu. Que vai ficar a probabilidade. Desculpa aqui. Vezes a probabilidade de E2 ocorrer. Isso aqui vai ficar igual aqui. A probabilidade de E1 dado que E2 ocorreu, eu tenho que primeiro ver quem é a probabilidade de E2. A probabilidade de E2 é obter não defeituosa, eu tenho 80 sobre 100. Aqui eu vou ter 99, porque já foi o E1 depende de E2 ter ocorrido, então já saiu uma peça. Só que saiu uma peça aqui não defeituosa. Então vai ter que sair aqui uma peça defeituosa, e eu tenho 20. Então aqui muda um pouquinho a probabilidade, em vez de ser... Eu não vou retirar uma peça que nem no outro, né? No outro já tinha 2 peças defeituosas. Aqui não, uma defeituosa e uma não defeituosa. Então é só uma adaptação do outro problema para ver se fica mais claro o entendimento da utilização de probabilidade condicional. Vamos para o outro. Questão número 4. Numa indústria sem máquinas, algumas são elétricas e outras são manuais, e podem ser novas ou usadas. A tabela abaixo mostra o número de máquinas de cada categoria. Uma pessoa entra na indústria e lhe é alocada uma máquina ao acaso. Considere as possibilidades. 1. A pessoa verifica que a máquina é nova. Qual é a probabilidade de que seja elétrica? 2.
A pessoa verifica que a máquina é elétrica, qual a probabilidade que seja nova? A primeira dificuldade que eu enxergo que as pessoas têm é saber como definir a probabilidade condicional nesse caso. Bom, o que você tem certeza aqui? Ó? A pessoa, no caso 1, a pessoa verifica que a máquina é nova. Eu tenho certeza que ela é nova. Qual a probabilidade que seja elétrica? Então eu estou procurando a probabilidade de ela ser elétrica, dado que é nova. Ou seja, o que eu tenho certeza vem depois. Vamos dizer assim. Tá? O que eu tenho certeza é que ela é nova. Eu quero saber a probabilidade dela ser elétrica. No 2, a pessoa verifica que a máquina é elétrica. Aí pergunta qual a probabilidade de que seja nova. O que eu tenho certeza é que ela é elétrica. O que eu quero saber é a probabilidade de que ela seja nova. Então, eu vou dizer a probabilidade dela ser nova, dado que é elétrica. Então, o que você tem certeza aí, no caso, vem sempre depois. Bom, agora a gente tem que observar bem aqui os dados. Só lembrando aqui, se eu quiser a probabilidade de E, dado que N ocorreu, é a probabilidade de E interseção com N dividido pela probabilidade de N. Tá? Então vamos ver aqui para o primeiro caso. No primeiro caso ele pergunta, verifica que a máquina é nova. Se a máquina é nova, eu estou dentro desse espaço amostral aqui, ó, das máquinas novas. Qual é a probabilidade que seja elétrica? Então a gente está buscando aqui, né? A probabilidade dela ser elétrica, dado que é nova. A gente já fez aqui que vai ficar a probabilidade da interseção sobre a probabilidade de N. Só lembrando, eu estou nesse espaço amostral. Dentro deste espaço amostral, qual é a probabilidade de ser elétrica e nova? Vai ser 40, que a gente vai ter aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Vai ficar, vou escrever de novo, probabilidade de E, interseção com N, dividido pela probabilidade de N. Interseção com N, acho que você deve estar observando que é esse cara aqui, 40. É elétrica e nova ao mesmo tempo. Então aqui vai ficar 40. Do meu espaço amostral, que é 100. Qual é a probabilidade de N ocorrer? Ser nova. Eu tenho 70 máquinas dentre 100, sobre 70 por 100. Se eu cortar aqui os 100 e o 0 aqui, vai ficar 4 sobre 7. Então a probabilidade dela ser elétrica, dada que ela é nova. No segundo, o principal objetivo desse exercício é você verificar que essas duas coisas são diferentes. Eu quero a probabilidade dela ser nova, dado que é elétrica. Vai ficar a mesma coisa do de cima. A probabilidade é interseção com N, é a mesma coisa de probabilidade de N interseção com E. Então também fica 40 sobre 100. O que muda agora é a probabilidade dela ser elétrica. Ela ser elétrica, ela está nessa região aqui. Então tem 60 possibilidades. 60 de 100. Então aqui eu vou ter no final, né, 2 sobre 3. Você deve observar que esses dois aqui são bem diferentes. Tá? Esse aqui é fundamental para a gente entender bem a matéria. Tá? Vamos para a última agora, nossa última questão, para a gente fechar essa primeira parte da teoria. 3, 2, 1. Questão número 5. Num determinado país, em 2010, determinou-se que a população feminina possui 89,8% de chance de alcançar os 60 anos e 67% de chance de alcançar 80 anos. Qual a chance em 2010 de uma mulher que está com 60 anos viver até 2030? Bom, analise aqui, ó. A chance em 2010 de uma mulher viver até 2030. Ou seja, eu quero saber em 2010 qual é a chance, se ela está com 60 anos, de viver até os 80 anos. Né? Esse é o que eu estou querendo. Vamos botar dois eventos aqui. Evento 1. Viver até 60 anos. E um evento é 2. Viver até 80 anos.
Bom, ela pergunta aqui, qual é a chance em 2010 de uma mulher que está com 60 anos viver até 80 anos? O que eu tenho com certeza é que essa mulher está com 60 anos. Então esse aqui é o evento que eu sei que ocorre. E eu estou querendo saber qual é a probabilidade dela viver até 80, dado que viveu até 60. Então a gente está procurando probabilidade de E2, dado que E1 ocorreu. Bom, isso aqui vai ser igual a probabilidade de E2 interseção com E1 dividido pela probabilidade de E1. Agora vamos analisar o problema. Se uma pessoa viveu até 80 anos, ela viveu até 60 anos. Isso me diz o quê? Que o E2 está contido em E1. Porque para uma pessoa viver até 80, ela tem que ter passado por 60. Isso aqui me diz, então, que a probabilidade de E2 interseção com E1 vai ficar igual à probabilidade de E2. Porque se ele está contido no outro, se o E2 está contido no E1, a probabilidade de E2 interseção com E1 vai ser exatamente o E2. Então isso aqui eu posso colocar que é probabilidade de E2 dividido pela probabilidade de E1. Só que isso aqui nós temos. A probabilidade de E2 é 0,57. A probabilidade de E1 é 0,898. Isso aqui dá para mim 0,634. Ou seja, aumenta a probabilidade da pessoa chegar a 80 anos se ela já está com 60 em 2010. Esse problema considera que não vai alterar a expectativa de vida nos próximos 20 anos. Não vai acontecer nenhum evento maluco que nem teve agora a pandemia de coronavírus. Aí você pode ter esse valor sendo alterado. Mas supondo que nada se altere e tudo continue da mesma forma, você pode fazer essa previsão baseado na expectativa de vida atual. É até uma probabilidade boa, né, de chegar a 80 anos aqui. 0,63 63% é bem razoável. Ou seja, a pessoa tem uma boa chance de chegar a 80 anos. Bem, pessoal, aqui então eu termino a primeira parte da matéria de probabilidade condicional. A segunda parte vai ser composta pelos seguintes temas: eventos independentes, probabilidade total e a regra de Bayes. Eu espero ter sido claro no que eu expliquei e com a resolução dos exercícios, eu acho que deve ter dado a vocês alguma capacidade de entender melhor a teoria. Essa aqui é uma teoria que raramente as pessoas entendem fácil de primeira. E eu não entendi rápido essa teoria. Na verdade, eu só entendi depois que comecei a dar aula. E quando você dá aula, você aprende bem mais. Tá? Então, eu espero que vocês façam a lista e também busquem outros exemplos em livros na internet, na fonte que vocês tiverem, para dar uma estudada e melhorar nisso aqui. Essa matéria é extremamente importante para a disciplina de processos estocásticos, que é dado por um outro professor. E é uma disciplina que eu adoro também. Tá? Vamos então começar a segunda parte da aula, que vai ser iniciada com eventos independentes. Vamos lá. Vamos dar início à segunda parte da nossa aula. Nesse tópico agora, nós vamos trabalhar com os eventos independentes. Os eventos independentes são aqueles que a ocorrência de um não altera a probabilidade de ocorrência do outro. Bom, matematicamente, qual seria a definição disso? Dois eventos A e B são independentes se a probabilidade de A, dado que B ocorreu, vai ficar igual à probabilidade de A. Isso tem algumas consequências práticas. Observa aqui. Ó. A gente já está careca de saber que a probabilidade de A, dado que B ocorreu, é a probabilidade de A interseção B sobre a probabilidade de B. Mas a definição nos dá a informação que a probabilidade de A, dado que B ocorreu,
é igual à probabilidade de A. Tá, agora junta os dois aqui. Como esses são iguais, esses têm que ser iguais aqui. Então eu posso dizer para você que a probabilidade de A vai ficar igual à probabilidade de A interseção B sobre a probabilidade de B. O que nos diz que a probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. A gente, então, sempre que eu tiver dois eventos que são independentes, eu posso simplesmente utilizar a consequência que a gente acabou de calcular. A probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Muitas vezes não é fácil dizer se dois eventos são independentes. E eu vou mostrar uma história para vocês no final da aula que ilustra como você fazer essa suposição que dois eventos são independentes sem ter uma comprovação matemática pode dar resultados completamente grosseiros. Tá? Isso aqui é o que a gente tem que saber, que a gente tem que lembrar. Agora vamos passar para os exercícios. 3, 2, 1. Questão 1. Suponha que uma moeda honesta seja lançada 2 vezes. Seja A o evento que dá cara no primeiro lançamento e B o evento que dá coroa no segundo lançamento. Verifique se A e B são independentes. Bom, para a gente verificar, só lembrando, eu tenho que mostrar aqui a probabilidade de A, dado que B ocorreu, é igual à probabilidade de A. Se eu verificar isso, A e B vão ser independentes. Bom, vamos ao evento A. O evento A ele diz que dá cara no primeiro lançamento. Então ele é um conjunto formado por cara, cara ou cara, coroa. Em outras palavras, o número de elementos do meu conjunto A vai ficar 2. Qual é o número de elementos do espaço amostral? O espaço amostral vai ser cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Daqui eu já tiro que a probabilidade do eventual ocorrer vai ficar 2 sobre 4. É igual a 1 sobre 2. Aqui o número de elementos do espaço amostral é 4. Né? Por isso, pela definição de probabilidade, nós temos que a probabilidade do evento A é igual a meio. Vamos para o B. O B vai ser um evento em que dá coroa no segundo lançamento. Não importa o que acontece no primeiro. Aqui eu tenho cara, coroa, coroa, coroa. Eu tenho aqui 2 elementos no evento, 4 elementos no espaço amostral. Probabilidade B vai também dar 2 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2. Bom, o que me falta agora é calcular quem é a probabilidade de A, dado que B ocorreu. Como é que vai ficar? Vai ficar a probabilidade da interseção entre os dois eventos, dividido pela probabilidade do segundo evento. Bom, qual é a interseção dos dois eventos? Eu tenho cara, 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 coroa. Aqui eu tenho cara, coroa também. Então eu tenho um elemento só a interseção B. E a probabilidade B vai ficar... desculpa aqui, tem que colocar 1 sobre 4, que a probabilidade tem que dividir pelo número de elementos do espaço amostral. Em B, 1 sobre 2. Simplificando, vai dar 1 sobre 2. Ora, então nós temos aqui que a probabilidade de A, dado que B ocorreu, vai ficar igual à probabilidade de A. Então esses eventos são independentes. É razoavelmente lógico isso, né? Dar cara no primeiro não tem nada a ver com o que vai acontecer no segundo. As moedas aqui não tem memória. A moeda não lembra, saí cara, agora eu vou ter que sair coroa. Não existe nada disso. Então uma coisa não pode influenciar na outra. Saiu cara antes, pode sair cara ou coroa, sendo que o que acontecer no segundo lançamento não vai alterar o primeiro. Bom, vamos para o segundo agora. Questão 2. Suponha experimentos de lançar 2 dados sobre uma mesa. Verifique se são independentes os eventos. A. Evento A. Obter soma das faces igual a 7. Evento B. Obter 4 no primeiro lançamento.
Item B. Evento A. Obter soma das faces igual a 6. Evento B. Obter 4 no primeiro lançamento. Bom, vamos avaliar primeiro o item A da questão. Eu preciso, no evento A, obter a soma das faces igual a 7. Tem que lembrar que no lançamento de dois dados, qual vai ser o espaço amostral? Esse 1, 1, 2, etc. até 1, 6. Aí vem 2, 1 até 2, 6. Até ficar 6, 1, 6, 2 até 6, 6. Tá? Então esse aqui está o seu espaço amostral e o número de elementos do espaço amostral é igual a 36. O meu evento A vai ser obter soma das faces igual a 7. Quais são os elementos desse evento? 1, 6, que 1 mais 6 dá 7. 2, 5. 3, 4. 4, 3. 5, 2. E por último, 6, 1. Então a probabilidade do A vai ser, quantos elementos tem aqui? Vai do 1 ao 6, eu tenho 6 elementos. Dividido por 36, a probabilidade de A dá 1/6. O meu evento B vai ser obter 4 no primeiro lançamento. Então B é dado por 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 4, 6. A probabilidade do evento B, eu tenho aqui 6 termos dividido por 36, mesma coisa do A, né? 1/6. Agora eu quero saber se esses eventos são independentes. Para eles serem independentes, a probabilidade de A, dado que B ocorreu, tem que ser igual à probabilidade de A. Como é que vai ser a probabilidade de A, dado que B ocorreu? Vai ser a probabilidade da interseção dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Desculpa, dividido pela probabilidade de B. A probabilidade de A, dado que B ocorreu, vai então ser dado. Quem é a interseção? Eu tenho que a soma tem que dar 7 e o primeiro termo é 4. Eu só tenho 4, 3. Então, a interseção vai dar 1/36, dividido pela probabilidade do B, que é 1/6. Isso aqui dá 1/6. Então, a gente tem aqui, ó, a probabilidade de A, dado que B ocorreu, é 1/6, é igual à probabilidade de A, que é 1/6. Logo, são independentes. Até aqui tudo bem. Agora, vamos ver o outro. Agora eu quero o item B. O evento A vai ser obter soma das faces igual a 6. Vai ser quase igual a esse aqui, né? Só que eu tenho que adaptar para a soma ser igual a 6. Então a gente vai ter aqui o A, vai ser 1, 5, 2, 4, 3, 3, aí 4, 2 e 5, 1. Esses aqui são as possibilidades que eu tenho de tirar a soma das faces igual a 6. Agora eu quero obter 4 também no primeiro lançamento. Então tem que B vai ficar igual ao B do anterior aqui. Vou colocar só o primeiro e o último. 4, 6. Né? A soma de elementos aqui do espaço do evento A vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. E do B eu tenho 6 termos. Então a probabilidade do A, eu tenho 5 termos em 36. A probabilidade do B também não altera em relação ao outro, porque é o mesmo conjunto daqui, né? Então a probabilidade de B vai ficar igual a 1/6. A probabilidade de A, dado que B ocorreu, vai ser a probabilidade
da interseção. Aqui, observe que aqui começa o 4,2. Aqui também tem 4,2, desculpa. 4,2, aqui também tem 4,2, né? Só olhar para cá. Então a probabilidade de interseção vai ficar 1 sobre 36. E a probabilidade do B é 1/6. Né? Isso aqui vai ficar 1/6. Só que esse cara não é igual à probabilidade do A. Ó, a probabilidade do A é 5 sobre 36. Então, no caso do item B, nós vamos ter que os conjuntos A e B não são independentes. Pensa um pouquinho por que isso acontece. Faz o seguinte, para o vídeo durante uns 15, 20 segundos e pensa nesse assunto. Por que o A e B não são independentes no item B e o A e B são independentes no item A? A resposta é simples. No item A, qualquer termo pode aparecer. Do 1 ao 6. Ó, tem 4,1, 4,2 até o 4,6. No lançamento do dado, para a soma ser igual a 7, também, ó, todas as faces podem aparecer. No caso do B, não. O 6 não pode aparecer no A, mas pode aparecer no B. Então esses conjuntos não podem ser, esses eventos não podem ser independentes, porque o 6 pode aparecer num e não no outro. Então se o 6 aparece em um dos casos, ele já cancela o segundo. Ou seja, se numa das faces aparece o 6, eu não posso ter o evento obter soma das faces igual a 6, porque no outro vai ter que obter uma face maior que 0. Não existe uma face 0 no dado. Então, por isso que eles não são independentes. Tá? Há algo aqui que impede que o outro ocorra. Né? Esse é o motivo deles não serem independentes. Para fechar, eu vou citar para vocês um caso que aconteceu na Inglaterra em venda de ovos. Um belo dia, um cara foi no supermercado, comprou meia dúzia de ovos. Na Inglaterra, geralmente utilizam meia dúzia de ovos ao invés de uma dúzia ou 2 dúzias que a gente faz aqui no Brasil. Ou seja, eles fazem pacotes diferentes dos nossos. Mas um cidadão lá inglês foi lá no supermercado, comprou o pacote, foi em casa, abriu o primeiro. Tinha 2 gemas. Não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, pegar um ovo com 2 gemas. Eu achei super legal. Eu achei que ia andar 2 pintinhos gêmeos ali no futuro, se os ovos ficassem no galinheiro. Mas a probabilidade disso não é grande de acontecer. Se aconteceu com vocês, deve ter acontecido 1 ou 2 vezes. Né? Os estudos indicam que é 1 para 1000 a probabilidade de ocorrer um ovo com 2 gemas. Mas o cidadão inglês lá abriu o segundo, tinha 2 gemas. Aí ele já ficou um pouco encucado. Abriu o terceiro, quarto, quinto. E o sexto também tinha 2 gemas. Esse cara tirou foto, mandou pra rádio, fez um escarcéu. Essa história tá nesse livrinho aqui que eu tô colocando na tela para vocês. Aí o radialista falou, a probabilidade disso acontecer é infinitamente pequena. Se a probabilidade de um ovo ter 2 gemas é 1 para 1000, de 2 vai ser 1 para 1000 vezes 1000, e fazendo isso vezes 6 dá 1 sobre 10 elevado a 18. Ou seja, isso é um evento que merece ser festejado. É como você ganhar 2 vezes na loto seguida. Na verdade, considerando a nossa cena, é mais do que a probabilidade de ganhar 2 vezes seguidas na cena. Porque a da cena é mais ou menos 1 para 50 milhões. Ou seja, 1 sobre, vamos utilizar essa ordem de grandeza, 1 para 10 a oitava. Né? Então você vai ficar 10 elevado a 18, seriam 2 vezes seguidas e mais um pouquinho ainda. E houve uma certa até comemoração na cidade. O problema é que se chegou na Holanda e um cara na Holanda falou, isso aqui já aconteceu aqui também há 2 anos. Aí falou, para. 2 eventos com probabilidade 1 sobre 10 a 18 acontecendo em intervalo pequeno de tempo, isso tem que ser estudado. Aí um professor inglês pegou, vamos verificar isso aqui com mais cuidado.
Aí ele foi ver o processo de produção. Aí ele verificou que não era tão aleatório assim. Em primeiro lugar, o que os proprietários faziam? Eles, se vissem ovos de tamanhos diferentes, eles procuravam botar em caixas separadas, para não dar a impressão ao cliente que tem ovos de um tamanho e ovos de outro tamanho, que poderia até considerar como se fosse outro tipo de ovo que estaria sendo vendido. Né? Então eles botam ovos pequenos com ovos pequenos, ovos grandes com ovos grandes. E isso já causa um problema, porque os ovos que têm 2 gemas normalmente são maiores que os outros. Né? E esse não é o único fator. A probabilidade de galinhas jovens darem ovos com 2 gemas é bem maior, é 1 para 100 mais ou menos, não 1 para 1000. Então, se você não tiver a idade das galinhas bem distribuídas na granja, ou seja, se você tiver muitas galinhas novas na granja e os empregados ali sendo orientados a separar os ovos por tamanho em cada pacote, você quebra totalmente a ideia de que esses eventos são independentes, que um ovo estando no pacote é independente de outro ovo, porque não é. Então já quebra bastante essa probabilidade, não é mais 1 para 1000, é uma probabilidade agora condicional. Já que tem um ovo grande, isso implica no segundo ser um ovo grande também. Ou seja, não é uma probabilidade... os eventos não são independentes. Há uma probabilidade condicional nisso. Se contar também que a maioria das galinhas são novas, aí quebra totalmente. Ou seja, a probabilidade não é 1 para 10 elevado a 18 de você conseguir um ovo, uma caixa de ovos com todos eles com 2 gemas. Então, na indústria, acontece muitas vezes problemas parecidos com esse. As pessoas tomam que os processos são independentes e que podem multiplicar eles. Isso facilita bastante as contas, mas não chega em resultados que são reais. E isso causa muito problema quando você faz simulações. Quando você faz simulações, você tem que conhecer a distribuição de probabilidade de um evento acontecer. E se você faz isso errado, a simulação vai dar coisas erradas. Né? A matéria que dá continuidade aqui à probabilidade é a matéria de processos estocásticos. Isso aí já fica melhor definido na disciplina de processos estocásticos. Né? Então fica aqui a ideia de que você não pode considerar de pronto que 2 eventos são independentes porque eles parecem ser independentes. E muitas vezes, o grande problema é que é difícil matematicamente você provar que os eventos são independentes. A gente viu aqui nos exemplos anteriores. Né? Bom, então, se vocês um dia estiverem fazendo análise de algum processo industrial que envolvam sequências de processos, tomem cuidado na hora de dizer que os eventos são independentes. Tendo isso, a gente já está agora com capacidade de estudar o Teorema de Bayes. Para nós estudarmos o Teorema de Bayes, nós precisamos de um pré-requisito, que é o Teorema da Probabilidade Total. O Teorema da Probabilidade Total ele parte do princípio que o A pode ser subdividido, que um evento A pode ser subdividido em vários eventos e que juntando esses eventos eu consigo a probabilidade do conjunto todo. Para entender isso, vamos começar somente com 2 conjuntos. Considere então esse desenho que está aparecendo aí na tela. Nós temos aqui um espaço amostral com 2 eventos A e B. O evento A eu dividi em 2 partes. O evento A interseção com complementar de B e o evento A interseção B. Você deve observar que esses 2 conjuntos, A interseção com complementar de B e A interseção B, são mutuamente exclusivos. Eles não têm elementos em comum. Então nós podemos escrever aqui que o conjunto A vai ser dado por A interseção com B complementar, união com A interseção B. O axioma 3 da probabilidade permite que eu calcule então a probabilidade do A dado esses 2 conjuntos mutuamente exclusivos. Então nós vamos ter aqui a probabilidade do A vai ficar igual à probabilidade de A interseção com B complementar mais a probabilidade de A interseção B. Bom, agora nós podemos utilizar também o que a gente conhece de probabilidade condicional. A gente sabe que a probabilidade de A
dado que B ocorreu, é igual à probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Como é que eu tenho probabilidade de interseções? Nós vamos precisar usar probabilidade de A interseção B igual a probabilidade de A dado que B ocorreu vezes a probabilidade de B. E isso a gente pode utilizar para substituir na igualdade que a gente tinha acima. Então nós vamos ter aqui a probabilidade de A acontecer vai ser a probabilidade de A dado que B complementar ocorreu vezes a probabilidade de B complementar mais a probabilidade de A dado que B ocorreu vezes a probabilidade de B. Isso aqui nos permite já resolver alguns tipos de problemas. Vamos a alguns exemplos para a gente entender isso somente com dois conjuntos para analisar. Um saco plástico contém duas moedas, uma das quais foi cunhada com duas caras, enquanto a outra é normal e não viciada. Uma moeda é tirada ao acaso do saco e jogada duas vezes em sequência. Qual é a probabilidade de sair cara nos dois lançamentos? Bom, vamos montar aqui quem é o nosso espaço amostral primeiramente. Quem é o nosso espaço amostral? São dois lançamentos de uma moeda. Então eu posso ter cara, 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 coroa, coroa, cara e por último coroa, coroa. O meu espaço amostral é esse aqui. O meu evento, que eu vou chamar de E, vai ser obter duas caras. Vai ser esse aqui. Então o meu evento E vai ser simplesmente obter cara a cara. Só que aqui a gente tem um problema. Ele está me botando uma característica das moedas. Uma das moedas foi cunhada com duas caras. E a outra é normal, é não viciada. Essa moeda é tirada e jogada duas vezes. Vamos ver então como é que funciona aqui esses meus conjuntos. Esse aqui vai ser o meu espaço amostral. Esse aqui vai ser o meu evento E. E aqui vai ser, por fora, o evento E complementar. No evento E, eu tenho cara e cara. No E complementar, eu tenho todos esses conjuntos aqui. Sendo que agora eu vou aqui separar o E em dois conjuntos disjuntos. O primeiro conjunto, quando a cara vem da moeda 1, e quando o cara a cara vem da moeda 2. Eu estou fazendo isso aqui para tentar ilustrar o melhor possível a teoria. O nosso objetivo é calcular a probabilidade de E ocorrer. Qual é a probabilidade de E ocorrer? O E ocorrer pode ser o E interseção com o conjunto 1 mais o interseção com o conjunto 2. Então a probabilidade de E vai ser probabilidade de E interseção com a moeda 1 mais a probabilidade do E interseção com a moeda 2. Só lembrando aqui que os conjuntos vão ser, no caso aqui, E interseção com M1 e E interseção com M2. Esses conjuntos são disjuntos, a gente tem um conjunto, uma coleção mutuamente exclusiva aqui, não tem elementos em comum. Então, pelo axioma 3 da probabilidade, eu posso fazer isso. Bom, agora nós vamos ter que aplicar a teoria que já foi estudada. Isso aqui pode ser reescrito como probabilidade de E, dado que ocorreu a moeda 1, vezes a probabilidade de ocorrer a moeda 1, mais a probabilidade de ocorrer o E, dado que a moeda 2 foi sorteada, vezes a probabilidade da moeda 2. Vamos agora um de cada vez. A probabilidade da moeda 1 ocorrer vai ser igual à probabilidade da moeda 2, que é igual a 1 sobre 2, porque no meu saco eu tenho duas moedas. Então esses dois aqui são fáceis de calcular. O meu problema vai ser a probabilidade
de ocorrer as duas caras, dado que veio da moeda 1. Aqui como é que a gente vai ter isso? A moeda 1 tem duas caras. Então, qual é a probabilidade de E, dado que M1 ocorreu? A probabilidade é 1, porque vai sair cara no primeiro, obrigatoriamente, e cara no segundo lançamento, obrigatoriamente. Esse aqui não tem muito o que discutir. E qual é a probabilidade de ocorrer as duas caras, dado que veio da moeda 2? Bom, aqui na moeda 2 eu tenho todas essas possibilidades aqui, e só me interessa essa. Então vai ficar 1, caso favorável é 1, dentre 4 possíveis. Agora é só substituir na fórmula. A gente vai ter aqui que o P, probabilidade de ocorrer o E, vai ficar probabilidade de E, dado que veio de M1, que é 1, vezes a probabilidade de M1, que é 1 sobre 2, mais a probabilidade de ocorrer dado que M2 foi sorteado, vai ser 1 sobre 4, e a probabilidade de sortear a moeda 2 é 1 sobre 2. Então vai ficar 1 sobre 2 mais 1 sobre 8. Então vai ficar 4 mais 1, 5. 5 sobre 8 é a possibilidade de vir, então, duas caras, dadas as condições do exercício. O nosso objetivo agora é generalizar o resultado anterior. Anteriormente, nós dividíamos o evento A em duas partes, em dois subconjuntos mutuamente exclusivos. Agora, nós vamos tentar fazer isso para N conjuntos. Ou seja, eu posso dividir eu posso dividir o evento A em N subconjuntos, que podem ser até infinitos. Para isso, a gente vai precisar relembrar qual é a definição de partição. Então, acompanha comigo. Partições de um conjunto. Dado um espaço amostral, se uma sequência de subconjuntos I desse espaço for simultaneamente mutuamente exclusiva, isto é, a interseção 2 a 2 é sempre vazia, e coletivamente exaustiva, a união de todos os conjuntos gera o espaço amostral. Então, essa coleção é chamada de partição do espaço amostral. Legal, então a gente vai ter aqui, eu vou colocar um exemplo agora de um espaço amostral dividido em 6 subconjuntos, BI. Observa no vídeo aqui no canto esquerdo. Ou seja, nós temos aqui 24 elementos do conjunto do espaço amostral, e desses eu quero obter a probabilidade de ocorrer o A. O A vai ser composto de 6 elementos, e esses 6 elementos podem ser obtidos dessa coleção BI, porque BI é uma partição. Tá? Para eu calcular a probabilidade do A, não necessariamente eu preciso de uma partição. Nesse caso aí, eu só precisaria do conjunto B2, B3, B5 e B6. Mas, para fazer a coisa o mais ampla possível, a gente utiliza a partição. Utilizando a partição, eu tenho sempre a segurança de poder calcular qualquer evento ali dentro. Vamos supor que um evento A utilizasse, por exemplo, ali alguns elementos do conjunto B1 ou B4. Estaria possível. Então, utilizando a partição de um conjunto, a gente amplifica a definição para qualquer situação. Bom, nesse caso que a gente tem aí, acho que vocês conseguem observar bem que a probabilidade do A vai ficar 6 sobre 24. Tá? Por quê? Eu preciso de 6 elementos de um espaço amostral de 24 elementos. Tá? Então, a gente pode... Vou utilizar o A aqui também. A gente pode dizer que a probabilidade de um evento A ocorrer vai ficar igual a probabilidade do evento A interseção com B1 mais probabilidade do evento A interseção com B2 mais etc. Isso aqui pode ir até o infinito, tá? Sem problema. Aí a gente costuma, no curso da gente, a gente não vai trabalhar com partições com elementos infinitos, então eu vou parar aqui no N. Então aqui vai ficar a probabilidade de A interseção com Bn. O que falta aqui para a gente agora é escrever isso na forma de probabilidades condicionais. Então vai ficar a probabilidade de A, dado que o B1 ocorreu, vezes a probabilidade de B1, mais
mais a probabilidade de A dado que Bn ocorreu, vezes a probabilidade de Bn. No nosso curso a gente acaba aqui colocando uma quantidade finita de eventos. Como é que a gente pode utilizar na forma de somatório? A gente vai utilizar P de A é igual ao somatório de I igual a 1 até N da probabilidade de A dado que BI ocorreu vezes a probabilidade de BI. Essa aqui é a definição do teorema da probabilidade total para uma quantidade qualquer de subeventos, ou seja, um conjunto qualquer dentro do espaço amostral, desde que seja uma partição, isto é, mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo. Vamos agora a 2 exemplos para a gente ilustrar a teoria. Um saco plástico contém 3 moedas, uma das quais foi cunhada com 2 caras, enquanto 2 outras são normais e não viciadas. Uma moeda é tirada ao acaso do saco e jogada 2 vezes, em sequência. Qual a probabilidade de sair cara nos 2 lançamentos? Observe que essa questão é muito similar à que foi feita na introdução da teoria de probabilidade total. A diferença é que agora são 3 moedas, não são mais 2. Vamos a uma representação do nosso problema. Vamos chamar aqui o evento E, como no outro, que é sair 2 caras. O evento vai ser esse. Bom, como é que vai ficar o meu conjunto? Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Aqui vai ficar o evento E, que é sair as 2 caras. Vou colocar aqui o evento E. Aqui está o evento E complementar do meu espaço amostral. Esse evento E vai ser dividido em 3 subconjuntos mutuamente exclusivos. Aqui vai ficar o E quando usa a moeda 1, aqui quando usa a moeda 2 e aqui quando usa a moeda 3. Então nós vamos ter aqui para o E um conjunto, uma coleção mutuamente exclusiva. Tá? Bom, o que nós queremos é a probabilidade de se obter o E. E isso aqui vai ser a probabilidade de se obter o E em interseção com a moeda 1, mais a probabilidade de ocorrer o E em interseção com a moeda 2, mais a probabilidade de obter o E em interseção com a moeda 3. Tá? Lembrando que aqui a gente vai usar agora a teoria de probabilidade condicional. Isso aqui vai ficar a probabilidade de E, dado que M1 ocorreu, vezes a probabilidade de M1, mais a probabilidade de E, dado que M2 ocorreu, vezes a probabilidade de M2, mais a probabilidade de E, dado que M3 ocorreu, vezes a probabilidade de M3. Tá? Bom, vamos agora às partes, que a gente tem que calcular. A probabilidade de M1 não foi nada dito aqui que as moedas têm alguma coisa especial. A gente pode supor que elas são equiprováveis. Então a probabilidade de M1 vai ficar igual à probabilidade de M2, que é igual à probabilidade de M3. Que no caso da gente vai ficar igual a 1 sobre 3. Tá? Porque nesse problema aqui nós temos 3 moedas e quero que saia uma. M1, M2 e M3. Então a probabilidade é igual. Agora, vamos às probabilidades condicionais. Qual é a probabilidade de sair a moeda, sair as 2 caras, dado que veio da moeda 1? Eu vou considerar que a moeda 1 é a moeda que é cunhada com 2 caras. Ou seja, dado que saiu ela, eu sempre vou ter as 2 caras acontecendo, porque ela tem 2 caras. Então isso aqui vai ficar 1. Qual é a probabilidade de sair 2 caras já que veio da moeda 2? Bom, nesse caso, o que nós temos aqui? Nós temos 4 possibilidades: cara a cara, cara coroa, coroa cara e coroa coroa. Então a probabilidade é, dado que M2 aconteceu, eu só quero uma desses 4, que é cara a cara, vai ficar 1 sobre 4.
A probabilidade de E, dado que M3 ocorreu, vai ficar também 1 sobre 4. Então a probabilidade aqui de sair as duas caras, que é o que a gente chamou de E, a probabilidade de E vai ficar a probabilidade de E dado que veio de M1, 1, vezes a probabilidade de M1, que é 1/3. Mais a probabilidade de sair duas caras na moeda 2, que é 1 sobre 4, vezes a probabilidade da moeda 2, que é 1 sobre 3. Mais, aqui, 1 sobre 4 é a mesma coisa na moeda 3, né? Vezes 1 sobre 3. Acho que você deve estar observando que eu posso botar 1 sobre 3 evidência para facilitar a minha vida. Vai ficar 1 mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4. Esse com esse dá 1 sobre 2. 1 sobre 2 mais 1 é 3 sobre 2. Então vai ficar 1 sobre 3 vezes 3 sobre 2, que é 1 sobre 2. Eu acho esse problema interessante por causa do resultado dele, né? Ser 50% de chance de sair duas caras. Bom, aqui você pode observar que eu poderia colocar 50 partições dentro do conjunto L quando eu quisesse, desde que fosse suficiente grande o E, né? E pudesse colocar subconjuntos ali que fossem mutuamente exclusivos. Tá? Poderia ser infinito. O que eu lembre, quando você trabalha com conjuntos que vão até infinito, só no curso de matemática que a gente utiliza. Não lembro de nenhum problema de engenharia que tenha isso. Mas não muda muito a teoria, tá? A diferença é que vai ter que usar ali limite quando estiver atendendo infinito para praticamente tudo. Vamos a um segundo exemplo agora. Uma empresa possui 3 máquinas, M1, M2 e M3, que produzem resistores de 1 kΩ. Os resistores, para serem aceitos em um determinado processo, precisam ter no máximo um erro de 50 Ω na sua resistividade. Sabe-se que estão dentro dos padrões exigidos. 50% dos resistores produzidos pela máquina M1, 90% dos resistores produzidos pela máquina M2, 60% dos resistores produzidos pela máquina M3. Em um dia de trabalho, a produção por máquina é dada por: M1 produz 300 resistores, M2 produz 400 resistores, M3 produz 300 resistores. Todos os resistores produzidos passam por uma esteira, são misturados indistintamente e empacotados em embalagens de 100 unidades. Quantos resistores, em média, devem ser encontrados na embalagem dentro das especificações requeridas? Bem, o problema é longo, então deixa eu colocar uma tela somente com os dados do problema. Então, nessa nova tela, só com os novos dados, eu vou fazer os cálculos em cima dela. Bom, vamos lá. Você tem que procurar quais eventos aqui que podem ser encontrados no problema. O meu primeiro evento vai ser o evento que eu vou chamar de E, que é encontrar peça em condição. Em condição que o problema exige. Né? O E complementar vai ser exatamente encontrar peça fora da condição. Né? Então vai ser peça fora da condição. E nós temos outros 3 eventos, que são os eventos de obter resistores de uma determinada máquina. Então a gente vai ter M1, obter resistor da máquina 1. Da máquina 1. E assim a gente vai ter M2, obter resistor da máquina 2, e M3, obter resistor da máquina 3. Bom, agora a gente já conhece qual é o espaço amostral que a gente está utilizando. Vamos analisar os dados do problema. Tem um dado aqui que é muito claro, que ele fala: M1 produz 300 resistores, M2 produz 400 e M3 produz 300 resistores em um dia. Qual é a produção, então? A produção vai ser a soma desses resistores, né? A produção vai ser 1000 resistores. Esse é bem tranquilo de enxergar, né? E eu quero saber o que ele pede aqui para mim, né? Ele pede quantos resistores, em média, devem se encontrar na embalagem dentro das especificações requeridas. Eu vou precisar, para isso, calcular qual é a probabilidade de obter E, que o E vai ser encontrar a peça em condição.
ou produzir peça em condição, se você preferir. Então, como nós temos o E vindo de 3 máquinas diferentes, a gente pode até fazer um quadrinho aqui para a gente enxergar isso. Bota aqui o espaço amostral. Né? Eu vou colocar aqui um evento E. E aqui eu vou dividir ele em 3 máquinas. Na máquina M1, na máquina M2 e na máquina M3. Aí a gente consegue enxergar melhor. O que está fora aqui desse conjunto vai ser o E complementar, né? Então a gente vai ter aqui a probabilidade da E vai ser a probabilidade de dar E ser produzido na máquina 1, mais a probabilidade de dar E ser produzido na máquina 2, mais a probabilidade da E ser produzido na máquina 3. Bom, agora, o que nós vamos precisar? Usar a definição de probabilidade condicional para poder resolver o problema. Né? Então, a gente vai ter probabilidade de E. O probabilidade de E, interseção com M1, vai ser igual ao quê? Probabilidade de E, dado que M1 ocorreu, vezes a probabilidade de M1. Mais probabilidade de E, dado que M2 ocorreu, vezes a probabilidade de M2. Mais a probabilidade de E, dado que M3 ocorreu, vezes a probabilidade de M3. Agora vamos correr atrás dos dados que a gente precisa. Uma vez que a produção tem 1000 resistores, a probabilidade de M1 vai ser a quantidade de resistores que M1 produz sobre o total. Ou seja, vai ficar 300 sobre 1000. Obviamente, isso aqui dá 0,3. Analogamente, eu vou pegar a probabilidade de M2, que vai ser 400 sobre 1000. Esse aqui vai ficar 0,4. E, por último, a probabilidade do M3 vai ficar 0,3. Bom, já tenho aqui alguns dados para completar a equação que dá a probabilidade do E. Né? O que a gente precisa agora? A probabilidade de E, dado que veio de M1, a probabilidade de E, dado que veio de M2, a probabilidade de E, dado que veio de M3. Bom, agora olha para os dados iniciais. Ele fala ali, ó, 50% dos resistores produzidos pela máquina M1. Bom, o que eu tenho certeza aqui? Eu tenho certeza que os resistores foram produzidos pela máquina M1. O que é uma possibilidade? Eles estarem em condição ou não. Então, tem aqui a probabilidade de E, dado que veio a máquina 1 é a certeza, e a possibilidade é o E. Isso aqui vai ser para mim o quê? 0,5. A probabilidade de E, dado que veio da máquina 2, é só olhar para o de baixo, é 90%, é 0,9. A probabilidade de E, dado que veio da máquina 3, vai ficar igual a 0,6. Substituindo, qual vai ser a probabilidade do evento E? Vai ficar a probabilidade E, dado que veio de M1, que é 0,5, vezes a probabilidade de M1, que é 0,3. Mais a probabilidade E, dado que veio de M2, que é 0,9, vezes a probabilidade de M2, que é 0,4. Mais a probabilidade de E, dado que veio de M3, que é 0,3, vezes a probabilidade de... a probabilidade de E, dado que veio de M3, que é 0,6, vezes a probabilidade de M3, que é 0,3. Isso aqui, ao todo, dá 0,69. Então a gente tem aqui a probabilidade de E, igual a 0,69. Só que não foi isso que ele me pediu, né? Ele pediu o seguinte: quantos resistores em média devem ser encontrados na embalagem dentro das especificações requeridas? Isso aqui vai ser uma matéria futura que a gente vai estudar chamada esperança matemática. Tá? Aqui, quando eu falo que a probabilidade é 0,69, é que se eu pegar... Eu posso escrever isso como 69%, né? Então, eu encontro, só com isso você já pode chegar na resposta, que é 69 peças em cada 100, né? A probabilidade de E. Então, se eu tenho uma embalagem de 100 unidades, eu devo encontrar 69 peças em condições. Tá? Preste atenção agora que eu vou utilizar isso para iniciar o teorema de Bayes.
Suponha que eu pergunto para você agora. Se o resistor está dentro das especificações requeridas, qual é a probabilidade que tenha sido fabricado pela máquina M1, M2 e M3? Agora muda um pouco o contexto. O que ele vai me perguntar é outra, o que ele está me perguntando aqui é outra coisa. O que eu tenho certeza agora? Eu tenho certeza que o resistor está dentro das especificações. Isso é o que eu tenho certeza. O resistor está ok. Agora, o que eu não tenho certeza é de qual máquina veio. Então vamos calcular primeiro a máquina M1. O que foi isso aí que ele me perguntou? Ele me perguntou o seguinte: qual é a probabilidade de ocorrer M1 dado que o resistor está em condições? Ou seja, ele pediu para mim a probabilidade de M1 dado que ocorreu. Isso aqui eu posso seguir normalmente pela própria definição. Vai ficar probabilidade de M1 interseção com E dividido pela probabilidade do E. Agora você deve observar que a probabilidade do E já foi calculada, 0,69. E eu vou trocar a ordem do... Em vez de escrever M1 interseção E, eu vou escrever E interseção com M1. A grande sacada do Bayes foi perceber isso. Que M1 interseção E é a mesma coisa que E interseção 1. Então eu escrevo aqui, probabilidade de E interseção com M1, dividido pela probabilidade de E. Isso aqui vai ficar igual a probabilidade de E, dado que M1 ocorreu, vezes a probabilidade de M1 sobre a probabilidade de E. Isso aqui a gente também calculou, né? A probabilidade de E, dado que veio de M1, vezes a probabilidade de M1, a gente calculou lá no iniciozinho, quando a gente estava calculando a probabilidade do E ocorrer. Vai ficar 0,5 vezes 0,3. Dividido pela probabilidade de E, que a gente já viu, é 0,69. Então essa probabilidade aqui vai ficar quanto? 0,15 dividido por 0,69. Isso aqui vai ficar 0,217. Se você fizer a conta, você vai encontrar esse valor. Então agora a gente sabe assim, ó. Dado que a peça está boa, eu sei dizer para você de qual máquina ela veio. Isso aqui que é importante. Eu posso fazer também a probabilidade de M2, dado que a peça está boa. A gente vai fazer a mesma coisa. A única coisa que vai alterar é que vai virar probabilidade de E, dado que veio de M2, vezes a probabilidade de M2, dividido pela probabilidade de E. Isso aqui vai ficar... É o segundo termo somatório da probabilidade de E. Então vai ficar 0,9 vezes 0,4 dividido por 0,69. Ou seja, 0,36 dividido por 0,69, que dá o valor de 0,521. Tá? Por último, a gente vai querer a probabilidade de M3, dado que ocorreu. Nós vamos encontrar... É só pegar o último termo do somatório, 0,3 vezes 0,6, dividido por 0,69. Vai ficar 0,18 sobre 0,69, que dá 0,261. Então, com isso, a gente introduziu o teorema de Bayes. O teorema de Bayes foi uma forma de você trocar a ordem do que você tinha certeza para o que você não tinha certeza na probabilidade condicional. Então, se eu tenho aqui probabilidade de A, dado que B ocorreu, e eu quiser calcular a probabilidade de B, dado que A ocorreu, o que a gente vai fazer é usar o teorema de Bayes para resolver essa questão. Só uma curiosidade, esse teorema é tão importante que deu origem a um novo ramo da estatística, chamado estatística bayesiana. Para praticamente tudo eles utilizam o teorema de Bayes e relações de probabilidade. Então esse aqui dá muito pano para manga, porque a gente está vendo só a pontinha do iceberg aqui. Tá? Vamos para outra questão e formalizar direito o teorema de Bayes agora. Pessoal, vamos então à formalização do teorema de Bayes. O teorema de Bayes é uma forma de, na probabilidade condicional, você trocar o evento certo pelo incerto. Um passo extremamente relevante para o progresso da estatística e da probabilidade. Vamos lá, pela probabilidade condicional, o que a gente tem? Probabilidade de A, dado que B ocorreu, é igual à probabilidade de A interseção B sobre a probabilidade de B.
O grande passo que o Bayes deu foi o quê? Foi observar que A interseção B é a mesma coisa que B interseção A. Então a probabilidade de A interseção B vai ficar a mesma coisa que a probabilidade de B interseção A. E ele trocou. Então vai ficar a probabilidade de B interseção A sobre a probabilidade B. Bom, usando aqui a ideia da probabilidade condicional, a probabilidade de A interseção B vai ficar a probabilidade de A, dado que B ocorreu, vezes a probabilidade de B, né? Se eu trocar aqui, vai ficar igual a probabilidade de B, dado que A ocorreu, vezes a probabilidade de A, dividido pela probabilidade de B aqui. Tá? Esse aqui é o grande passo. Porque você pode trocar, esse aqui no caso inicialmente era evento certo, esse era evento incerto. O A passou para o evento certo e o B para o evento incerto. E aqui a probabilidade de B você tira por probabilidade total. Então a gente pode colocar a probabilidade de B é igual ao somatório I igual a 1. Aqui pode botar igual a N, no caso da gente, ou igual a infinito. Vocês podem ver as duas formas em livro aqui. Tá, eu vou colocar N. No outro vídeo eu coloquei infinito. Não faz diferença. Aí a gente vai ter aqui a probabilidade de B igual a somatório de 1 até N, da probabilidade de B. Aqui eu posso colocar o conjunto que eu quiser, formando a partição. Vamos colocar EI vezes a probabilidade de EI. Então você tem aqui a fórmula de Bayes inteiramente dada por probabilidade de A, dado que B ocorreu, é igual a probabilidade, igual a estava certo. Probabilidade B, dado que A ocorreu, vezes a probabilidade de A, sobre o somatório em I igual a 1 até N, da probabilidade B, dado que um conjunto da partição aí ocorreu, vezes a probabilidade desse conjunto na partição. Esse aqui é o teorema de Bayes, tá? Um pequeno salto para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Isso aqui deu margem a muita teoria. Mas a gente vai ficar no curso da gente preocupado só em resolver alguns exercícios para a gente entender bem o teorema. Vamos dar início então. Um saco plástico contém 3 moedas, uma das quais foi cunhada com 2 caras, enquanto as 2 outras são normais e não viciadas. Uma moeda é tirada ao acaso do saco e jogada 2 vezes, em sequência. Qual a probabilidade de sair cara nos 2 lançamentos? Se sair cara toda vez, qual a probabilidade que seja moeda de 2 caras? Bem, esse problema a gente já fez a primeira parte dele quando a gente estava estudando probabilidade total. Eu vou fazer aqui só para revisar e aplicar o teorema de Bayes na segunda parte dela ali. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui o saco plástico com 3 moedas e a gente está considerando que a probabilidade da moeda M1 é igual à probabilidade da moeda M2, que é igual à probabilidade da moeda M3, que vai ficar igual a 1/3. Né? A probabilidade, a gente chamou ali de A, o evento de cair 2 caras. Então, sair 2 caras. E a probabilidade de A vai ficar igual à probabilidade de A interseção com a moeda 1, mais a probabilidade de A interseção com a moeda 2, mais a probabilidade de A interseção com a moeda 3, que vai ficar igual a probabilidade de A, dado que M1 ocorreu, vezes a probabilidade de M1, mais a probabilidade de A, dado que M2 ocorreu, vezes a probabilidade de M2, mais a probabilidade de A, dado que M3 ocorreu, vezes a probabilidade de M3. Né? Qual é a probabilidade de A, dado que M1 ocorreu? Tem que lembrar que a gente considerou M1 sendo a moeda de 2 caras, então nós vamos ter que a probabilidade de A de sair 2 caras, dado que M1 ocorreu, é 1. Né? Então 1 vezes 1 sobre 3, mais na moeda não viciada com cara e coroa, como a gente quer cara e cara,
a gente vai ter a probabilidade de sair as duas caras como 1/4. Então vai ficar 1/4 vezes 1/3. A outra também é igual, 1/4 vezes 1/3, que é igual a 1/3, que multiplica 1 mais 1 meio, 3/2, que dá 1/2. Isso aqui a gente já tinha feito antes, eu fiz agora de novo, só para relembrar. Mas o objetivo da gente vai ser usar a probabilidade de Bayes agora. O teorema de Bayes. Ele fala aqui, se cair cara toda vez, qual será a probabilidade que seja moeda de duas caras? Aqui a gente inverte, né? A gente está querendo a probabilidade de... Aqui a gente tem certeza agora é sair cara toda vez, né? Então, qual vai ser a probabilidade da moeda de duas caras? Qual será a probabilidade de M1, dado que o A ocorreu? E a gente vai ter probabilidade de M1, dado que A ocorreu, como a probabilidade de M1 interseção com A, sobre a probabilidade de A, que a gente pode trocar por probabilidade de A interseção com M1, dividido pela probabilidade de A, que é igual à probabilidade de A, dado que M1 ocorreu, vezes a probabilidade de M1, dividido pela probabilidade de A. Isso aqui vai ficar igual a probabilidade de A, dado que M1 ocorreu, a gente já calculou, é 1/3. Vezes a probabilidade de M1, desculpa. A probabilidade de A, dado que M1 ocorreu, é 1, e a probabilidade de M1 é 1/3. Dividido pela probabilidade de A, que é 1/2. Isso aqui então vai ficar igual a 2/3. Ou seja, a gente troca qual é o evento certo e a gente consegue fazer a conta. Esse é o passo extraordinário que deu o teorema de Bayes aqui na nossa teoria. Tá, vamos para o próximo agora. Um exame de sangue feito por um laboratório tem eficiência de 95% na detecção de certa doença quando a doença está de fato presente. Entretanto, o teste também leva a um resultado falso positivo em 1% das pessoas saudáveis. Isto é, se a pessoa testada for saudável, então com probabilidade 0,01, o teste indicará erradamente que a pessoa tem a doença. Se 0,5% da população realmente tem a doença, qual é a probabilidade de que uma pessoa tenha a doença, dado que o resultado do teste foi positivo? Bom, aqui eu acho que a dificuldade do exercício está em você conseguir separar os eventos que são importantes. Eu vou começar ali com a última frase. Se 0,5% da população tem a doença, agora vem a pergunta. Qual a probabilidade de que uma pessoa tenha a doença, dado que o resultado do teste foi positivo? Aqui ele está me dando informação que eu vou utilizar dois eventos. Então, meu primeiro evento vai ser de ter a doença. E eu vou ter um evento teste dar positivo. Então eu vejo aqui esses dois exemplos para a gente trabalhar. Aí o que ele pede aqui? 0,5% da população tem a doença. Qual é a probabilidade de que uma pessoa tenha a doença, dado que o resultado do teste foi positivo? Agora você tem que decidir o que é certeza e o que é incerteza. O que é certeza aqui é dado que o resultado do teste foi positivo. Então o é uma certeza. O que é uma possibilidade, o que é uma incerteza, é ter a doença. Então o que a gente está procurando? A gente está procurando probabilidade de D, dado que ocorreu. Ou seja, eu tenho um resultado positivo, né, e eu quero saber a probabilidade de ter a doença, dado que o resultado foi positivo. Então essa é a minha pergunta. Agora vamos lá, como é que a gente resolve isso? A gente sabe que isso aqui vai ficar probabilidade de D interseção E sobre a probabilidade de E. Bom, aparentemente aí eu vou ter que buscar quem é a probabilidade de E, né? Vamos lá para ver como é que a gente faz isso. A gente sabe que a probabilidade de E, como eu só tenho aqui dois eventos de interesse, vai ficar igual a probabilidade de E interseção D mais a probabilidade de E interseção D complementar. Mas, professor, como é que você sabe que esses conjuntos são disjuntos? Porque você já está utilizando o axioma 3 da probabilidade. É porque a pessoa não pode ter a doença e não ter ao mesmo tempo. Então esse conjunto tem que ser disjuntos. Essa é a razão. Bom, aí como é que a gente calcula agora? Vai ficar a probabilidade de E interseção D. Vai ficar a probabilidade de E, dado que a doença ocorreu,
vezes a probabilidade de D. E o outro, mais a probabilidade de E, dado que a doença não ocorreu, vezes a probabilidade da doença, de não ter a doença. Bom, agora a gente já tem bastante coisa aqui para trabalhar, a gente só tem que ver os dados agora que estão no enunciado da questão. Ele fala, vamos para o primeiro dado aqui. Um exame de sangue foi feito por um laboratório, tem eficiência de 95% na detecção da doença, quando a doença está de fato presente. Bom, então eu já tenho uma certeza, que é a ter doença. E qual é a incerteza aqui? A incerteza está na detecção da doença. Então, o que a gente tem aqui na eficácia? É a probabilidade de E, dado que D ocorreu. Porque ele fala que a doença está de fato presente. Isso é uma verdade. A possibilidade que eu tenho, é o que dá a 95%, é de sair correto o resultado. No caso aqui, sair o resultado como positivo. Então a gente tem isso aqui que é igual a probabilidade de E, dado que D ocorreu, de 0,95. A outra informação que ele me dá é o falso positivo. No falso positivo, ele fala aqui que é o falso positivo, né? Se a pessoa testada for saudável, então com probabilidade de 0,01, o teste indicará erradamente que a pessoa tem a doença. O que é a certeza aqui, quando dá o falso positivo? A certeza é que a pessoa não tem a doença. E o que é a incerteza? Dar o resultado que o teste é positivo ou não. Mas a pessoa não tem a doença. Então, se eu não tenho a doença, eu vou estar trabalhando no D complementar. Então, estou procurando aqui, probabilidade de E, dado que o D é complementar, ou seja, a pessoa não ter a doença, é igual a 0,01. Ele me dá mais uma informação aqui. 0,5% da população realmente tem a doença. Então, probabilidade de ter a doença, probabilidade de D, vai ficar igual a 0,005. Como é que está me pedindo probabilidade de E, dado que não tem a doença? O complementar de D, da probabilidade de D, vai ser o quê? Probabilidade de D complementar, 0,995. Né? Porque a soma da probabilidade de D complementar com a probabilidade de D tem que dar 1. Bom, agora a gente substitui na probabilidade E. A probabilidade de E vai ser o quê? Probabilidade de E, dado que D ocorreu, ou seja, 0,95, vezes a probabilidade de D, que é 0,005. Mais probabilidade de E, dado que o complementar de D ocorreu, 0,995, vezes a probabilidade de dar o complementar de D, que é 0,01. Bom, vamos para os resultados parciais aqui. Esse primeiro aqui, 0,95 vezes 0,005, dá para mim 0,00475. Esse outro aqui é só chegar a vírgula para o lado, né? Vai ficar 0,00995. Somando os dois aqui, a gente vai encontrar 0,0147. Isso aqui dá 1,47%. Ou seja, essa aqui é a probabilidade do teste dar positivo na população. Só que ele não pediu isso, né? Ele pediu a probabilidade de a pessoa ter a doença, já que o teste deu positivo. Bom, a gente sabe que isso aqui vai ficar a probabilidade de interseção E sobre a probabilidade de E. Já tinha falado antes. Mas o que o Bayes fez na sua grandeza foi trocar isso aqui. Probabilidade de E, interseção D. Eu falo sem ironia, tá? Probabilidade de E. Aí isso aqui vai ficar, probabilidade de E, interseção D, vai ficar probabilidade de E, dado que D ocorreu, vezes a probabilidade de D, sobre a probabilidade de E. Mas a probabilidade de E, dado que o D ocorreu, vezes a probabilidade de D, a gente já calculou. É o primeiro termo que estava no cálculo da probabilidade de E. Ou seja, isso aqui vai ficar 0,00475 dividido por 0,0147. E isso aqui dá o resultado de 0,323. Que na verdade é 32
0,3%. Bom, vou tecer uns comentários aqui sobre essa questão. Muita gente acha que a probabilidade aqui, no caso de ter a doença, dado que o resultado positivo ser 32%, é um resultado baixo. Esse resultado tinha que ser próximo de 100%, né? Mas o problema desse teste é que a seletividade dele, na verdade, é baixa, porque o falso positivo é de 1%. E esse falso positivo de 1% é um resultado alto. Tá? Ou seja, imagina que isso aqui fosse um teste AIDS. Vai lá 100 pessoas fazer o teste, uma dessa pessoa vai dar que ela tem AIDS, mas ela não tem na verdade. Isso até acaba com a vida da pessoa. Então, esse aqui não é não é um teste bom, na verdade. É um teste porcaria. Né? Seria um teste barato para você fazer. Tá? Exatamente por causa disso. Ele não tem sensibilidade boa. Aí vai ficar esse erro. Aí o que a pessoa faz? Normalmente ela faz outro teste, aí já começa a diminuir a chance de 2 testes darem errado. Né? Mas esse aqui seria um teste preliminar só. Só para você fazer um descarte de uma certa quantidade de pessoas. Só isso. Tá? Uma crítica minha que eu tenho à medicina é isso. Eles trabalham com valores que são inaceitáveis na indústria. Um teste para a indústria seria muito ruim esse teste aqui. Não seria um teste bom, não. Mas a medicina costuma aceitar. E é por isso que muita gente, às vezes, pede uma segunda opinião para as coisas. Porque os testes deles não são muito rigorosos. Mas, fora isso, vamos para a próxima. Uma companhia de seguros acredita que as pessoas possam ser divididas em 2 classes. Aquelas que são propensas a acidentes e aquelas que não são. A estatística da companhia mostra que uma pessoa propensa a acidentes tem probabilidade de 0,4 de sofrer um acidente de carro dentro de um período fixo de 1 ano, enquanto essa probabilidade cai para 0,2 no caso de uma pessoa não propensa a acidentes. Se supomos que 30% da população é propensa a acidentes, qual é a probabilidade que um novo segurado sofra um acidente no período de 1 ano posterior à compra de sua apólice? Suponha que um novo segurado sofra um acidente em menos de 1 ano após a compra da apólice. Qual é a probabilidade que ele seja propenso a acidentes? Bom, então aqui a gente tem 2 perguntas, né, a serem respondidas. Vamos aqui responder a primeira. Qual é a probabilidade que um novo segurado sofra um acidente no período de 1 ano posterior à compra de sua apólice? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar os eventos. Então aqui, lendo mais uma vez a questão. Uma companhia de seguros acredita que as pessoas possam ser divididas em 2 classes. Aquelas que são propensas a acidentes e as que não são. Então aqui a gente tem 2 eventos, né? Vou botar aqui, vou chamar de evento E, pessoa propensa. Como ele está dividindo em pessoa não propensa também, então vai ser E complementar, pessoa não propensa. Propensa a acidente, né? Tá? Aí ele fala aqui, a estatística mostra que uma pessoa propensa a acidente tem probabilidade de 0,4 de já sofrer um acidente de carro no período de 1 ano. Então a gente tem um outro evento aqui que é acidente. Tá? Então, agora vamos pegar os dados aqui. Primeira coisa que ele quer é qual a probabilidade que o novo segurado sofra um acidente no período de 1 ano posterior à compra de sua apólice. Então a primeira coisa que eu quero saber é a probabilidade de A. Qual é a probabilidade de A? Vamos nos fixar nisso. Né? O acidente pode ocorrer com pessoa propensa ou não propensa. Né? Então eu posso colocar aqui que a probabilidade de A é igual à probabilidade de A interseção com quem é propenso mais a interseção com quem não é propenso. Tá? Agora vamos ver os dados que a gente tem aqui. Quais são os dados? A estatística da companhia mostra que uma pessoa propensa a acidentes tem probabilidade de 0,4 de sofrer um acidente de carro no período de 1 ano. Enquanto essa probabilidade cai 0,2 para a pessoa não propensa. O que significa isso? Eu tenho que procurar o que aqui é certeza e o que não é a certeza. Então a gente tem a pessoa é propensa a acidentes. Mas o acidente, quando eu falo aqui, a estatística da companhia mostra que uma pessoa propensa a acidente tem probabilidade de 0,4 de sofrer um acidente de carro. Então, o que a gente tem aqui de certeza? A pessoa é propensa. O que a gente tem aqui de incerteza? O acidente.
Então, a probabilidade do acidente, dado que é propenso, então, probabilidade de A, dado que ocorreu, é igual a 0,4. A probabilidade de A ocorrer, dado que a pessoa não é propensa, é 0,2. E a última informação que ele me dá é que 30% da população é propensa. Então, a probabilidade de E é igual a 0,3. Bom, eu tenho a probabilidade de A. A probabilidade de A dado é a interseção com E, mas a probabilidade a interseção com E complementar. Isso aqui vai ficar, então, igual a probabilidade de A, dado que E ocorreu, vezes a probabilidade de E, mais a probabilidade de A, dado que a pessoa não é propensa, vezes a probabilidade da pessoa não ser propensa. Bom, se a probabilidade de ser propensa é 0,3, a probabilidade de E complementar, de não ser propensa, vai ficar 0,7. Bom, como é que vai ficar isso aqui? A probabilidade de A, dado que ocorreu, é 0,4. Vezes a probabilidade de E, 0,3. Mais a probabilidade de A, dado que a pessoa não é propensa. A gente tem aqui que é 0,2. Vezes a probabilidade de não ser propensa, que é 0,7. Essa conta aqui, então, vai ficar 3 vezes 4, 12. 0,12. 7 vezes 2, 14. Mais 0,14 é igual a 0,26. Então, essa aqui responde a nossa questão número A. Vamos para B agora. Na B, o que ele fala para mim? Suponha que um novo segurado sofra um acidente em menos de um ano após a compra da apólice. Qual é a probabilidade que ele seja propenso ao acidente? O que é certeza aqui agora? A certeza é o acidente. O que é a incerteza? Ele ser propenso ao acidente. Então vai ficar a probabilidade de E, dado que A ocorreu. Bom, como é que vai ficar isso? Vai ficar a probabilidade de E interseção A sobre a probabilidade de A. Ora, se eu for utilizar a interseção em probabilidade da interseção de A interseção A, vai adiantar nada. Então a gente vai ter que escrever a probabilidade de A interseção E sobre a probabilidade de A. E a probabilidade de A interseção E é a probabilidade de A dado que o E ocorreu, vezes a probabilidade de E dividido pela probabilidade de A. Esses dados eu tenho, né? A probabilidade de A dado que ocorreu é 0,4, a probabilidade de E é 0,3. Então vai ficar 0,4 vezes 0,3 sobre 0,26. Ou seja, vai ficar 0,12 sobre 0,26. Esse aqui dá, dividido por 2 dá 6, por 2 dá 13. Então vai ficar 6 sobre 13, que é aproximadamente 0,46. Tá? Então ele vai ter 46% de chance, aproximadamente, de ser propenso, dado que esse acidente ocorreu. Tá? O que responde a nossa segunda pergunta. Eu acho que dá para perceber aqui o quanto a matéria é relevante para um curso de engenharia como o de vocês e como é interessante você interpretar os problemas, tirar os eventos para poder fazer as contas. Né? Eu tenho a esperança de ter sido claro para essa aula, uma aula longa, mas que tem uma lista de exercícios também para vocês praticarem com algumas questões resolvidas. E eu espero que consiga contribuir aí para o crescimento de vocês. Fica um abraço, obrigado aí por assistir o vídeo todo. E bola para frente, que a gente tem que sempre estar caminhando. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.